Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, Vera, com autorização do nosso editor. A gente está vivendo esse momento onde a sua família está sendo retratada, é a memória da sua família que foi praticamente deletada da sociedade. Eu sei que é uma pergunta... gostaria de começar por ela, porque, afinal de contas, é a história da família Paiva que está sendo contada, e a memória ela pode ganhar formas diferentes, né? O fato que hoje ele tem uma representação, ele pode ganhar uma relevância que ele não tinha. Como é que está para a sua família esse momento do filme Ainda Estou Aqui? Então, Marcela até deu uma entrevista, acho que para o Estadão ontem, acho que foi para o Estadão, não sei se vocês chegaram a ver para o Estado de São Paulo, que expressa bastante o que a gente está sentindo. A gente, evidentemente, ele escreveu o livro, não sei se você Eu já li o viu. livro. Não, a história de como que ele chegou a escrever o livro. Na verdade, foi como a gente diz em psicologia, numa certa psicologia, foi o coping dele, o modo dele lidar com o que ele estava vendo que estava acontecendo com a minha mãe, né, com a mamãe. E, ao mesmo tempo, num momento de negacionismo da ditadura, de fortalecimento e crescimento da extrema-direita, muitos jovens entrando naquilo depois de 2013, né? Tá? Ele escreveu o livro em 2014, tá? Que você teve um movimento legítimo, né, de massas, tal, né, de jovens pela coisa do transporte, que na sequência foi capturado, só para a gente não esquecer o contexto, né, pela extrema-direita. Né? Uhum. E foi como está sendo. Eu estava escutando agora cedo, enquanto tomava café, as eleições na Alemanha, né? Aí que começa a se fortalecer, digamos, como um apelo à juventude, algo que, na verdade, tinha a ver com uma crise do sistema desde 2008, na nossa opinião, e que precariza o trabalho, precariza, né, as condições de vida, etc. E eu acho que uma parte da juventude estava sendo capturada por isso, então a sensação que ele tinha era a perda de memória sobre o que foi a ditadura, primeiro. E segundo, ele lidando, ele é um filho homem, né? Imagina o vínculo que ele tinha com a mamãe, né? E vice-versa. E ele chama Marcelo Rubens, né? Uhum. E a perda de memória da mamãe também, que era muito impressionante, né? Não sei se... Enfim, acho que todo mundo que tem pessoas mais velhas é cada vez mais comum, né? E eu acho que isso é parte da universalidade que o filme e que o texto do Marcelo primeiro e depois o filme alcança, né? É o quanto que nós estamos vivendo em famílias menores, né? Às vezes tem uma criança, duas crianças, quatro velhos, certo? Metade dos velhos com algum tipo de demência senil, né? Não só Alzheimer. Né? Então, eu acho que ele resolveu escrever, acho que é uma maneira de lidar com isso, e escreveu a versão, claro que é a versão dele, é a experiência dele, né, é autoral, tudo nessa vida. Da perspectiva dele. Tem que ser, e a gente respeita, certo? Sempre respeitou, desde o Feliz Ano Velho. Né? Claro. Desde que ele falou dele, né, é assim, todos os autores são autores. Né? Então, ele reconta essa história. Ele fez muita pesquisa também, né? E é uma pesquisa que foi aprofundada pela equipe do Walter, sabe, Moreira? Né? Uhum. Eles foram além do que o Marcelo havia apresentado. A gente primeiro aceitou e autorizou a filmagem, né? Onde a gente tinha aparecido o personagem, né? Se tinha que autorizar. E eles entrevistaram a gente, entrevistaram a Eliana, entrevistaram a eu, a Lalu, o Babil, todo mundo, além do Marcelo, um pouco para conhecer, ver a perspectiva e poder, eu acho, roteirizar de modo mais tridimensional, mais encarnado, também na versão de quem estava ali sendo encarnado como personagem. Não sei se foi exatamente essa a intenção, eu estou dizendo a minha impressão. Eu trabalho com psicodrama, trabalho com
nessa linha, tanto na prevenção quanto historicamente como mas provavelmente foi isso, né? Para abranger mais e criar mais pontos de vista dentro da história, né? Dentro da história. Então, assim, no filme, estou falando. No filme, então, o filme não é exatamente uma colagem do livro, tem algumas coisas a mais, né? E é claro que o livro é muito maior, quer dizer, né, algumas pessoas que sentem muito bruscamente o corte, não sei se vocês leram o livro, mas no filme, que eu acho que cinematograficamente funciona muito bem, nenhum problema, eu adoro o filme, sou fã do filme, mas, claro, no livro é mais pausado os cortes de tempo, né, que o Marcelo faz. Então, essa foi, né, digamos, a nossa experiência inicial. E quando a gente assistiu o filme, eu já falei isso várias vezes, quando eu assisti em casa, né, pela primeira vez eles fizeram uma sessão. A gente decidiu ir para Veneza, todo mundo junto, fazer o que a gente chama de family program, é uma tradição da nossa família, né? A gente fala em inglês porque a gente tem teve momentos que só eu e Marcelo estavam no Brasil, ou mesmo eu estava nos Estados Unidos, a gente circulou bastante, como família de imigrante, é sempre assim, né? Tá sempre... A sensação que eu tenho é que os imigrantes, os que têm imigrante, né? A gente, no caso, tem os italianados, todos tendem a gostar de circular pelo mundo. Então, o que a gente chama de family program, a gente resolveu ir junto e assistir, mas antes de ir, o pessoal delicadamente achou por bem, eu achei que foi correto, fazer a gente ver a primeira versão. Nem era a versão final, que foi para a tela, era ainda faltando, né? Ele acabou muito em cima da hora, mas dava para ver. E foi importante, eu acho, a gente ter visto, e depois decidimos todos nos encontrar lá com as irmãs que moram na Europa e tal, nos encontramos para assistir lá em Veneza. E aí é uma outra experiência, né? Porque no telão tudo é diferente, né? E foi apoteótico, né? Foi lindo. E foi impressionante, porque uma plateia que não era de brazucas, né? Era uma plateia do Festival de Veneza. Porque em muitos lugares tem muito brasileiro que começa indo rapidamente ver o filme. Depois, mesmo assim, na França, nos Estados Unidos, etc., depoimento de amigos, as primeiras são os brasileiros, mas está enchendo e não é de brasileiro. Aqui Não, diga. Vera, não, assim, essa questão que você traz quando você fala do filme e do livro, na minha compreensão, o livro é uma coisa e o filme é outra, o roteiro, porque o recorte que o filme apresenta, ele é muito focado, logicamente, né, no desaparecimento do seu pai, e o livro passa muito pela questão do Alzheimer, que é uma coisa incrível, Isso. que é uma necessidade da gente tratar desse assunto, né, da velhice, apresenta também a relação do Marcelo com a mãe, que é uma coisa também... Ela foi a primeira pessoa que fez a revisão dos livros do Marcelo, então já tinha essa facilidade da família aceitar o que o Marcelo estava trazendo do ponto de vista da intimidade familiar. Mas, nesse sentido, Vera... Eu não estou ouvindo bem, está falhando. Oh, meu Deus. Enfim, eu queria te perguntar se você tem essa preocupação... Ops, vou tirar isso daqui agora, ver se você me ouve melhor. Agora você me ouve? Perfeito. Então, você tem alguma preocupação de que esse filme ele não fique só nessa questão de ser um filme que foi para o Oscar, um filme de entretenimento, ou seja, se transformar num filme brasileiro que ganhou o Oscar, e que porque ele traz um debate de memória muito importante, né? Você teme de que ele seja apenas um filme de entretenimento e que ele perca essa questão tão importante da memória desse momento no Brasil? Nem um pouco. Porque eu acho que a qualidade do filme é justamente a sua capacidade de extrapolar a bolha, de conversar com pessoas que não viveram, uma geração que não viveu e não sabe, pessoas que viveram e estão caladas até hoje. Eu posso contar várias coisas que aconteceram comigo e agora com meu filho, na experiência... Isso comigo acontece há muito tempo. Com meu filho, ele
posso contar essa experiência. Mas, enfim, eu acho que não para resumir e responder diretamente a pergunta, nenhuma preocupação, né? Eu acho que é um filme maravilhoso, delicado, que conversa com pessoas de várias gerações, tá certo? Pessoas de várias classes sociais. E eu acho que esse é um papel relevante, né? Eu fico feliz com o sucesso do filme, não só no Brasil, né? Porque a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? E os riscos que o mundo está correndo, né? Na direção dos regimes totalitários. Então, acho que, não sei se eu te respondi, mas eu não temo isso. Estou feliz com esse tipo de repercussão. Vera, esse filme chega e o Walter fala em coincidência, né? São 7 anos aí de produção, atrasos, 4 anos de retrocesso, que ele diz era impossível, né? Impensável rodar o filme naquele período. Mas você realmente vê uma coincidência, porque a gente viveu esses 4 anos, a gente descobre que a gente viveu uma tentativa de golpe muito pior do que a gente imaginava que havia sido. A gente viveu a eleição do Lula apertadíssima, que nos deixou apreensivo ainda com a extrema-direita no Brasil. A gente vê eles aí apavoneando por aí. E, de repente, vem esse filme que não só apresenta uma história brasileira, uma história de uma família brasileira, de um deputado brasileiro desaparecido, mas que remexe com tudo, e apresenta para quem não conhecia, né, e causa uma espécie de ebulição, né? O tema vem à baila e todo mundo começa a discutir. Como que é isso para a família, para vocês terem a história de vocês, e principalmente a história da mãe de vocês, em busca de informações, em luta, né, em luta a vida toda, de repente causar esse efeito no país, né? A luta não era essa, mas causou esse efeito. A família foi, digamos, elegida agora como o exemplo, o modelo do que acontece com uma família quando uma ditadura se instala, né? E é isso que foi apresentado a jovens, isso que foi apresentado à sociedade, que trouxe tudo de novo. Você vê coincidência? Ou o público está... Eu acho que é sincronia mesmo. Eu acho que o Walter tem razão. Porque ele foi interrompido, como o Marcelo foi, todos nós, pelo governo Bolsonaro, né? Não só desde antes, tá certo? Desde o Temer, desde o golpe contra a Dilma. Por exemplo, eu trabalho com AIDS, né? Foi um problema. Eu trabalhei com Covid, eu coordenei uma rede de resposta à Covid na USP, tá certo? E não foi fácil, né, lidar, né, naquilo que a gente estava fazendo com esses retrocessos todos, né? Agora, de novo, nós somos 5, então eu posso falar por mim, eu não posso falar por todos, porque as experiências são ligeiramente diferentes, né? E acho que é normal que assim seja, na sua família deve ser assim também, nas outras famílias também, não é tudo igual, né? Mas, da minha perspectiva, porque eu sou uma pessoa que já era bastante politizada, tá certo? Isso um pouco é retratado no filme, naquela famosa foto. Que, aliás, acabei de receber um quadrinho, coisa mais linda do mundo, da neta de uma amiga, que é sanitarista da coisa da AIDS, e fez aquela foto, sabe? Aquela da escada? Sim, a família. Uma coisa assim tão carinhosa, sabe? Então, isso, eu recebo de Recife uma aquarela da neta da minha companheira de lutas, tanto na ditadura quanto porque ela era também do movimento estudantil, na época que eu era, como agora na luta contra a AIDS, uma sanitarista. Então, assim, isso é muito emocionante, né? E para mim, que era bastante politizada, né? Eu estava falando da foto, porque na foto eu estou num sorriso, né? Você lembra disso? E era aquilo mesmo, está correto. A foto eu era mais invocada, sempre fui assim, enfim,
mais O filme nos mostrou. Está correto, eu acho. Né? E o filme, veja, de novo, não é o meu depoimento apenas, eles entrevistaram muito a família Gasparian, muitas pessoas que conviviam com a gente. Por exemplo, estou lembrando aqui especificamente minha amiga Helena Gasparian, que conviveu nessa época, eles fizeram isso que o Walter fez, a equipe do Walter fez, que muito bacana. Né? Mas eu não tenho. Agora, por outro lado, se você vê as respostas que a minha mãe dava sobre o caso específico, que sempre foi um caso que chamou atenção, especialmente depois do livro do Marcelo, né? Lembra que na foto que ela recebe o atestado de óbito, ela está com o Marcelo, eu não estava aqui, estava nos Estados Unidos dando aula, né, no pós-doc, no misto lá, ele estava só ele aqui, nenhuma das minhas irmãs, nem eu, nem ninguém estava, né? Ele foi com a no mãe. Filme, uma de vocês acompanha, não é? Eu acho que a Babil, talvez, a Babil que morava ali, verdade. Nem fala que eu disse isso, porque ela fica brava. Fica tranquila. Porque ela veio, ela estava aqui por algum motivo, devia ser férias, tá? Ou ainda não tinha ido. Agora eu me confundi, gente, é tanta história. Enfim, Não, mas pode seguir. Mas, enfim, mas a mamãe, ela sempre diz que era um crime contra o Brasil. Você não lembra disso? Ela várias vezes fala isso. Tá? Isso não era um crime contra a nossa família, era um crime contra o país. Né? E, então, eu não vejo problema. Né? O que eu sempre ressalto, o que me incomoda é essa fixação com o nosso caso neste momento, né? E a transformação na gente em celebrity, coisa que eu, pessoalmente, não tenho a menor vocação. Então, vou te dar um exemplo. Então, tudo bem, a mamãe mesmo achava isso e nós achávamos isso. Eu, politizada, entrei na USP, fui para o DCE, né? Entrei na USP no ano que o Alexandre Vanucchi Leme foi assassinado, né? Ajudei a reconstruir o DCE, fui da primeira diretoria do DCE, que a gente botou o nome de Livre Alexandre Vanucchi Leme, tá certo? Saí de lá, enfim, reconstruí uma Uni, né? Eu não tenho problema em sentir que a gente faz parte. O que a gente tem problema é dessa glamorização que faz um apagamento dos outros casos. Eu tenho dito isso em todos os lugares onde eu vou. Primeiro, dos casos que ainda existem. Então, para dar exemplos ainda no plano da classe média, porque o povão, né, quilombola, indígena, que a mamãe foi defender, tá certo? Eles todos foram massacrados, assassinados. Está cheio de restos de ossos, de aldeias dizimadas a caminho da exploração da Amazônia, né? Desde a Transamazônica, no tempo dos militares, agora na coisa do garimpo. Não falta ossos, né? Só se a gente ficar especificamente na coisa dos desaparecidos. Né? E a gente teve agora o retorno da comissão. Né, Isso, exato. Tá? Atraso, mas teve. Teve. Né? E aí, de um lado, então, é uma luta brasileira. Segundo, né? E a mamãe foi chamar atenção sobre isso, tá certo? Né? Quando ela foi trabalhar com a causa indígena, ela chamou atenção sobre isso. Então, é uma causa brasileira. Né? Agora, por exemplo, o que me incomodou, eu sou da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos, você acabou de falar nisso. Já tinha sido indicado pela DIO. Minha mãe foi desta comissão, não aguentou ficar, porque para ela sentia que era reviver, ela fez pareceres, etc. Eu até tenho um que me mandaram recentemente que alguém tinha, de casos a serem investigados pela comissão, e eu fui indicada pela Dilma, né? Assumimos tal. Né? E aí o Bolsonaro tentou cortar. Né? O velho e bom Bolsonaro, tá certo? Que cuspiu no busto do Rubens Paiva. Vamos lembrar disso. Então, assim, várias sincronias, tá certo? Com a nossa história, né? Sendo que o Bolsonaro, no dia da inauguração do primeiro grande marco de memória sobre um desaparecido político, que é um congressista, é o único congressista desaparecido, o Bolsonaro passa
e vai e cospe no busto, empurra a gente e cospe no busto. Então, ele era de Eldorado Paulista, fala mentiras horríveis o tempo inteiro, né? Que a BBC, aliás, fez questão de reproduzir. Nosso Marcelo ficou muito bravo, tá certo? Entrevistou como se fosse depois, essa coisa que a imprensa faz é um lado e o outro lado, caramba. Não, tem outro lado, né? Pelo amor de Deus. Mas então tem várias sincronias e coincidências, tá certo? Né? Que chama atenção para o caso. Então, só para contar esse caso, encerro aqui, desculpa, depois vocês editam. Tá? Imagino. Mas, assim, eu, como membro da comissão, estava em Recife a semana passada, tá? Para a reunião da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Uma das pautas da reunião, que foi a coisa que mais repercutiu, era a coisa da retomada do caso do JK, que foi o que deu imprensa. Mas a outra era a gente inaugurar o busto da Soledad Barré, que era uma menina, né, que foi assassinada, etc., tá certo? Do lado, não sei se vocês conhecem Recife, tem um monumento em homenagem aos presos desaparecidos, que é uma pessoa num pau de arara, é forte o monumento. Do lado, então, e estava lá a neta, eu não sei nem pronunciar às vezes o nome dela, eu erro, a Inhan Sandi, que é a neta dela, de 30 anos, tá certo? Dessa avó, que foi barbaramente torturada, etc. A gente está lá, e a imprensa fala, Vera, fique ao lado do busto, Vera, vamos tirar foto, Vera, quero te entrevistar. Eu falei, cara, mas esse é um outro caso, você iluminem aqui. E aí eu tive que sair da cena. Eu falei, eu vou sair daqui porque vocês não estão fazendo serviço de jornalista, tá certo? Vão lá, este é o caso. Isso é que precisa ser iluminado nesse momento. Ali, né, nesse momento. Isso me incomoda, você entende? É uma coisa. Até queria te perguntar sobre isso. Como tem. Se esse assédio da imprensa que acaba transformando a história e vocês em tokens das entrevistas para falar de Oscar, para falar de filme, sendo que Eunice tinha um trabalho absolutamente incrível e essencial, muito para além, né, não só da busca e da luta por direitos da família, mas dos direitos indígenas. Você tem um trabalho incrível que se desenvolve, o Marcelo tem uma carreira incrível, suas irmãs também, já entrevistei o Marcelo por literatura, e de repente você se vê no meio disso, né? Então, a imprensa... Não é problema para nós. O problema é perder o foco sobre o que nós estamos falando nesse momento. Tá? Quer dizer, é perder de vista que o Bruno e o Dom, para dar o exemplo que eu sempre dou, tá certo? Para só ficar na classe média, é isso que eu ia falar e me distrair, né? Para ficar na classe média, eles iam virar desaparecidos. Lembram deles? Tá? Né? Não sei se a Fernanda lembra, mas foram o antropólogo indigenista. Sim, foram assassinados. Foram pegos, desapareceram, foram assassinados, e os corpos esquartejados, enterrados numa virada do rio. Aquilo ia ser mais dois desaparecidos. O que aconteceu é que pegaram o cara e o cara entregou e contou onde estava. Então, a família pôde enterrar os restos mortais dos dois. Então, assim, é disso que a gente devia estar ampliando, é nessa direção que a gente devia estar ampliando, e toda vez que eu posso, eu falo, né? Mas eu com meus irmãos, porque eu sou da comissão, enfim, especial, e além do que, meu papel institucional, lembrar disso. Não sei se eu respondi. Do faladeiro. A relação da sua mãe com o Partido dos Trabalhadores, ela é descrita no livro pelo Marcelo, porque eu acho que o trabalho que o Marcelo fez também teve, logicamente, essa coisa de preservar a memória dela, né? Não só a fase da doença, mas muitas coisas sobre ela vindo à tona no livro. Passou pela cabeça de vocês, assim, na sua cabeça, você tem uma militância política, um ativismo, embora não seja afiliada a nenhum partido, né?
Você, na família, isso passou pela cabeça de vocês de alguma forma de seguir os passos do seu pai e da sua mãe, de fazer uma coisa política mais formalizada, de pertencer a algum partido? Eu sou fundadora do PT, tá certo? Apesar de... A sua mãe também estava lá, né? Inclusive, ele conta uma reunião que o Lula teve na casa dele, eles tinham fumado maconha e tal. Tem uma passagem engraçada. O Suplicy era ponte, mas no meu caso nem era isso. Eu era do DCLF da USP, que foi o primeiro movimento social, né, que é paralelo ao ABC. Então, a gente tinha uma relação, menos eu, quem mais circulava era a Laís Abramo, certo? Uhum. Que é minha sister total. Até agradeço, foi Laís e Bia que nos passaram. A gente é completamente família, a mesma família. O Perseu, eu chamava ele de Pernosso, porque ele era representante. Para nós, para mim em particular, mais, eu acho, era uma projeção total de pai, porque ele era muito pai, ele cuidava muito da agenda movimental. Mas, enfim, mais a Laís... Agora esqueci do que eu falei, lembrei do Perseu. A gente estava falando sobre se ficar afiliado a um partido. E eu fui, e amicíssima da Luiz Mercadante até hoje, da Laís, de todo mundo que é, né? Bom, a fundação chama Perseu Abramo. Então, eu assinei lá na fundação. Então, e minha mãe foi... A gente estava discutindo outro dia, né? Que dia exatamente foi aquela reunião no Sion? Vocês sabem, não? Não foi no dia 2 de fevereiro, foi antes. Foi dia 30, eu acho, não foi? Foi? De janeiro? Não foi em janeiro? De que ano? Foi em 79, na verdade, né? A primeira reunião que a ata de fundação é no dia 10, mas a primeira reunião aconteceu em 79. Que tem a foto, eu acho que a Eunice estava, não é isso? E a mamãe está com uma cara muito, muito difícil. O Marcelo fala que é porque... Mas acho que ele não sei. Que é porque ele tinha acabado de ter um acidente. E ele estava ali do lado, no hospital samaritano. Tá? Tinha sido trazido de Campinas, onde ele teve o acidente, para lá. Então, a mamãe está com uma cara nas fotos, né? A cabeça lá no Marcelo. Tá certo? Foi porque o Suplicy foi buscar, né? Muito. Eu falei, nossa, que cara. Aí o Marcelo falou, eu acho que foi logo depois do meu acidente. E eu também não lembrava, não tocamos mais nesse assunto. Então, o Marcelo nunca foi, por exemplo, nunca sentiu. Ele várias vezes cogitou sair pelo PV, pelo Partido Verde, né? Mas eu não teria, mesmo sendo muito politizada, eu não tenho muita paciência para política institucional. Tá bom, você desenvolve um trabalho político fundamental, não né, precisa, Vera? Não precisa. Nenhuma das minhas irmãs teria isso. O meu filho, Chico, talvez seja a pessoa, Chico Paiva Avelino, seja a pessoa que tem gosto. Ele ficou uns tempos trabalhando como... Agora ele está no Ministério, mas ele ficou um tempo trabalhando como assessor no Congresso, ele se sente... Ele fala para ele, mãe, eu falei, mas você está bem aí? É um lugar que eu jamais me sentiria bem. Não sei se vocês entendem, porque é um tipo não de... Não deixa de ser uma herança, né? Não deixa de ser uma herança. Sim, mas não é para mim, pulou uma geração. Sim. Aí o Chico falou, eu acho isso, parece um parque de diversões, estou feliz de estar neste ambiente. Ele gosta de conversar, ele conversa com pessoas de todos os partidos, que é um pouco o que o meu pai era. Eu encontrava, por exemplo, com o Antônio Carlos Magalhães, que era inimigo político histórico dele, no sentido da política, várias vezes. Encontrei no aeroporto, e aí teve um momento que ele falou para mim, eu adorava o seu pai, fumamos muito charuto junto, entende? O meu pai tinha esta coisa, né, que é mais difícil hoje, né? Isso não existe mais, tá certo? Em termos de você estar convivendo com o seu opositor, mas separando o que é político e o que é o pessoal. Né? Não existe mais. Né? Então, e o Chico tem isso, porque ele transita super bem entre pessoas que pensam muito diferente.
ele gosta, ele tem interesse pelo jogo político e tal. Não sei o que ele vai fazer da vida, está muito bem, obrigada, mas está lá em Brasília trabalhando no Ministério. Certo? Então, eu acho que é o que chegou mais perto dessa herança. Né? E lembra, se olhar para o Chico, até as pessoas acham que ele é parecido, tal, mas acho que é só por causa da barriga no momento. Vera, voltando ao tema do esquecimento, de jogar luz à situação como um todo, e esse incômodo de que o foco fique na família de vocês, eu acho que o filme logra êxito, né, nesse sentido, porque ao promover essa comoção toda. E agora a gente vê o Brasil se organizando como Copa do Mundo para assistir a final, para assistir o Oscar, para assistir a premiação. E acho que acaba construindo um novo passo de memória, digamos assim. Né? O filme inaugura um novo momento de resgate de memória. Você ainda sente que é possível isso ainda pode acontecer? Você acha que corre esse risco? A gente tem a comissão voltando agora, depois de muita dificuldade. A gente teve os 60 anos do golpe agora. A gente vê gente falando que, enfim, que a tentativa de golpe não foi tentativa de golpe, o que aconteceu agora. E eu sinto que a extrema-direita está à espreita, esperando para nos abocanhar, né? Então, esse trabalho de memória é importante para a formação de militância também, né, de resistência. O trabalho feito pelo Museu da Memória em São Paulo, pelo Maurice Politi, não sei se vocês acompanham, dobrou o número de visitantes ao DOI-CODE, por exemplo, que ele faz semanalmente. Né? Aumentou muito a visitação, isso é ótimo. Né? E eu acho, e aí eu tenho que encerrar daqui a pouco, porque eu tenho que coordenar uma reunião às 10 horas, tá, gente? Então, depois deixem falar demais, mas eu vou dar um exemplo, tá? O que aconteceu justamente com o Chico. O senador do Amapá, o Randolfo Rodrigues, Randolfo? Isso. Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues. Isso. Comprou, sei lá, acho que em torno de 350 a 400 livros, ainda estou aqui, e convidou todos os professores de história do Amapá, sabe dessa história? Não? De história do Amapá, para assistir o filme numa sessão especial lá, tá? Numa capital, tá? E provavelmente todos os professores de história vieram. E aí entregou o livro, um para cada um, e passou o filme, tá certo? Para os professores de história. Tá? Foi iniciativa dele. Tá? E aí, o Chico, o depoimento do Chico, assim, foi a quarta vez que eu vi o filme, mas o contexto era completamente outro, eu cercado de pessoas com cara de indígenas no meio do... Né? Chorando junto comigo, aquilo, né? Ele ficou muito emocionado. Aí o Randolfo pediu para ele ir, né? Para ter alguém da família, ele é amigo do Chico, amigo de todo mundo, foi, tá? E foi lá no palco, falou um pouquinho e tal. E aí, muito sem graça, tal, porque estava emocionado, ouviu perguntas, respondeu perguntas, saiu. O povo veio pedir autógrafo para ele. Falou, pelo amor de Deus, eu não quero dar autógrafo. Eu escrevi esse livro, tá certo? Mas, no meio dessas conversas, dos 350 professores, acho que eram 350, tinha mais gente na sala, mas eram 3 vieram contar histórias que eu escuto a vida inteira, quando vou para o Vale do Ribeira, por exemplo, quando ando pelo Brasil em diversas atividades que não são necessariamente, são de prevenção de AIDS, eu vou muito para as perifas, entendeu? Fazer isso. E você é filha do Rubens, isso bem antes de tudo isso. Bem antes de tudo isso, eu escutava essas histórias. E ele falou, mãe, aconteceu comigo. 3 professores. Vira uma espécie de catalisador. Né? Muito típicas. Assim. Meu avô, tio, né, não vou dizer exatamente para não comprometer a pessoa, alguém da família que deve ser geração que a gente brinca de 68, deveria ter hoje
acima, a idade da Dilma, um pouco para cima e tal, foi preso, barbaramente torturado, ficou 6 meses na cadeia, ninguém sabia onde ele estava, ninguém achava, devolveram ele, e ele ficou se remoendo, sofreu de tal maneira o tipo de violência na tortura que ele se suicidou 6 meses depois. É o caso do Frei Tito, certo? Caso 1. Caso 2. O meu tio, parará, meu avô, enfim, alguém da família, né, foi a mesma coisa que o seu pai. Ele foi preso e o corpo nunca mais apareceu, tá certo? E naquela época, tá certo? Independente de escala, né? E o terceiro, tipo, ficou penduraram ele de cabeça para baixo, tá certo? Ele ficou desaparecido, o terceiro caso, todos os 3 homens, ficou pendurado de cabeça para baixo, sendo comido, todo ensanguentado, sendo comido por tudo quanto é bicho. Uma pessoa passou, te cortou, limpou as feridas, cuidou, deixou na casa da irmã escondida, tá? E esta pessoa desapareceu para a família com medo de afetar a vida da família dela. Entenderam? Coisas são casos que só reaparecem na hora, né, de novo. Né? E agora não é eu escutando quando ando por aí, antes do filme, agora qualquer um da família provavelmente vai poder. É que o Marcelo circula menos, meus filhos circulam mais. Mas, assim, então, o que eu disse para o Chico? Fala com o Randolph. Ele tem que abrir, respondendo a sua pergunta, uma oitiva, né? Fazer um. Né? Conta para ele esses 3 casos que você ouviu naquela cena, e é possível, eventualmente, identificar quem foram as pessoas que falaram com o Chico, né? Mas eu acho, eu recomendaria iniciativas, se eu pudesse recomendar, fazer iniciativas locais, entende? Para levantar esses casos, tá certo? Ô Vera, você agora, quando a gente começou a entrevista aqui, você falou sobre a questão da Alemanha, né? Que o crescimento da extrema-direita na Alemanha. E você também disse que a gente tem uma dificuldade de dialogar, etc. Acho que a estratégia alemã de não dar espaço para a extrema-direita talvez não tenha sido bem sucedida, porque os caras cresceram, tiveram um desempenho de 20%, né, a extrema-direita na Alemanha. Como psicóloga social, que é o seu trabalho principal, tem uma entrevista sua que você deu para o James Green, que é um amigo nosso, também colaborador da Fundação, e você disse que a burguesia na Fiesp não é a mesma. Eles não pensam no Brasil. O que você acha que mudou? E como é que você acha que a gente pode dialogar nesse momento tão complicado que a gente está vivendo no Brasil, com esse crescimento também da extrema-direita? Eu acho que há uma precarização da vida radical. O neoliberalismo cria a coisa do individualismo, né? E o Lula está aprendendo, porque ele falou isso no discurso dele. As pessoas não querem sindicalizar, não sei se vocês acompanharam. As pessoas lá. acreditam no empreendedorismo, achando que eles. Né? Então, quando você fala que ele foi, esse trabalhador foi ajudado pelo programa social, diz: não, eu que fiz, eu que fui lá e me esforcei. O que também é parte da verdade. Certo? Né? Quer dizer, você coletivizar tudo também não expressa o que eu vivo bastante nas periferias. E os tempos transformam também. Né? Entende? Eu, na favela de Heliópolis, onde eu tenho, entre alguns lugares, vou dar esse exemplo porque para mim é muito óbvio, o grau de empreendedorismo ali, o grau de se virar durante a pandemia, que estava tudo fechado, o que aquelas pessoas fizeram? Claro que tiveram apoio aqui, apoio ali, a gente, né, e eles reconhecem, desde chegada de alimento até tecido para fazer máscara e proteger a comunidade, máquina de costura para as mulheres. Não faltou oportunidades produzidas, né? Mas a nossa burguesia atual, de fato, ela não está nem aí, tá certo? Ela não tem um projeto nacional, foi isso que eu quis dizer, que era o que eu via, né, desde o Mindlin, né, que é uma pessoa que a gente gosta muito da família Mindlin, até o próprio Fernando Gasparian era presidente da Fiesp,
64. Tá certo? Entende? Então, assim, tinha um projeto de país. Tem a ver com globalização. Eu não sou economista nem cientista político. Meu marido, se tivesse me ouvido, ia dizer, not your fucking problem. Mas, enfim. Mas eu tenho opinião como alguém que é ativista política. Tá? A minha impressão é que há esta coisa da individualização, tá certo? Do neoliberalismo, de uma perda da solidariedade social. Não é mais um valor, tá certo? Né? É eu me dar bem mesmo que eu pise na cabeça de mais 3, tá certo? Não é? É o Vale Tudo, que é até a novela que eles vão passar de novo agora, mas essa lógica de individualização e de a culpa é sua se você não foi bem-sucedido, e se você foi bem-sucedido é porque o teu coaching, né, te ajudou. Os coaches fazem sucesso porque você tem que acreditar no sucesso, você tem que... Mas eles não têm carreira nenhuma. Não é mentira, a psicologia social diz que é verdade. Se você não acreditar, de fato, você não anda para frente. Tá certo? Mas o problema é que achar que ele me fez acreditar e por isso eu dei certo é que é complicado, mesmo porque tem uns 90 mil casos, e aí sim é a dimensão do limite estrutural, em que você tenta e não consegue porque tem a pele preta. Tá certo? Tá? É barrado na esquina porque tem a pele preta. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que a gente tem que achar uma linguagem diferente que dê conta desse capitalismo neoliberal e essa precarização da vida, essa individualização e esse rompimento com a coisa da solidariedade. Eu estava lendo agora de manhã que está cheio de cristão e católico desejando a morte do Papa. Eu vi isso. Uma coisa nem dá para explicar. Então, é uma coisa... O que é isso? Se não é meu espelho, morte é o que não é meu espelho. Ou seja, a fascistização total da experiência com a precarização. Por isso que pega gente jovem, porque radicaliza, né, nessa direção. E a visão de mundo. Né? É isso, gente. É isso. Para encerrar, Vera, desculpa, não é esticar, não, só para encerrar mesmo. A gente está, não vou evitar falar disso, a gente está próximo da cerimônia, do Oscar, da indicação. Eu acho que, para além de tudo, o filme já cumpriu um papel, cumpriu e cumprirá, porque é um filme que não se encerra, né? Um papel importantíssimo politicamente falando e socialmente falando também, até de formação, acredito eu. Mas queria muito saber de você como tá, se existe alguma expectativa. Claro que existe, mas o que vocês estão aguardando? Se você acredita na vitória, se você acha que essa vitória traz aí para o Brasil uma nova esperança, uma nova vontade de se aprofundar no tema, de defender a memória. E acho que mais do que nunca a gente tem que levantar a bandeira da memória, né? Eu digo que sem memória, memória nos garante o presente e, com sorte, ela nos garantirá o futuro, né? Estou completamente de acordo com você. Não, a gente, claro, a gente gosta, eu adoro filme, né? Não tenho nenhuma convivência íntima, né, com as Fernandas, né? Eu não fui assistir, por exemplo, as filmagens, para mim me dava um pouco de aflição. Meus filhos foram, porque viram, né, a encarnação de uma história. É engraçado. Isso é interessante, né? Deve ser muito interessante. Não, um depoimento do Micael, que é o filho da Ana Lu, mais novo, que corroborado pelos outros, assim, a vovó a gente até conheceu, os mais velhos, né? O Micael, eu acho que também. Quem não conheceu foram os filhos da Lísia, que são os netos. Mas a gente conheceu bem, a vovó viu, né? Ela pegar o Alzheimer, assim que eles falam, e desenvolver. Mas o vovô, a gente não sabia. Então, a pergunta dele sempre era assim, era igual? Era isso mesmo? Queriam saber se era o avô que estavam vendo. Né? Tá bem feito, tá certo? E a gente dizia, eu acho que representa, o Selton Mello encarnou muito bem, né, ali, os 30 minutos em que... E é uma presença sutil, porque é a presença da ausência, né, e foi tão bem construído na narrativa. E aí eles
a fase do Michael foi... Eu conheci o meu avô vendo esse filme, entende? Bonito isso. Muito forte, né? E, enfim, isso é a experiência deles. Eu conheci meu pai, né? Então, eu tenho memórias dele também. Então, a preocupação de que estava bem representado, se eles podiam fazer essa transferência, né? Eu achei lindo, né? Então, eu acho que é a memória coletiva, né? E a memória familiar, de alguma maneira, que sai da foto chapada, né? Que sai da... né? Está encarnada, tem movimento, tem o jeito de sorrir, tem tudo, né? E esses atores são maravilhosos. Então, voltando para a pergunta, eu torço muito, porque é um filme maravilhoso, o Walter merece. É um filme delicado, definitivo sobre um tema que, sincronicamente, a humanidade está precisando confrontar, tá certo? Extrapola a bolha de quem viveu. Os atores são maravilhosos. A Fernanda Torres, né? A discordância, a Eliana não acha que não, mas eu acho que ela está encarnando super bem mamãe, tá certo? É impressionante naquela fase. É possível ver a Eunice, é muito incrível. Total, total. E que é incrível como ela conseguiu, né? O Walter conheceu pequena mamãe, mas dirigiu muito bem, ela fala isso tudo, né? Ele tinha um pouco a experiência na casa, né? Mas, assim, é um filme maravilhoso, a fotografia é maravilhosa, a direção é incrível, os atores estão ótimos, tá certo? Filmar em película, tá certo? Né? Que é um... Que luxo, né? Muito muito legal, tá certo? A música é ótima, tá certo? O que eu não tinha visto lá em casa, tá certo? Era o som, né? Que não tinha. Quando eu... Em Veneza, aquilo, pá! Tudo é muito bom, né? Então, super merecido, vamos torcer, né? Alguns... e onde vocês vão estar? Querem encontrar com a gente? Eu estou aqui em Paraty, vou ficar aqui. O Marcelo vai estar na praia também com os filhos dele, porque todo mundo tinha plano para o carnaval, certo? Né? Claro. A Ana Lu vai estar aqui, eu acho, não sei onde ela está. Não posso falar. Acho que não posso. Ela vai para o Oscar, vai ver o Oscar. Ela vai para a cerimônia. Vai. O Walter era amigo dela e o Marcelo não quer ir, eu não quero ir, nenhum de nós gosta muito disso. O Marcelo não pode, inclusive, por conta é muito longe. Ele está com vários problemas de saúde, né? E que ele está tendo recorrentemente, que é natural do desenvolvimento da velhice. Né? Então, o Marcelo não pode, eu não tenho interesse, enfim, a Malu vai estar lá. Mas vamos estar cada um num lugar e torcendo muito, porque eu acho que merece ganhar. Eu acho que isso reflete muito bem o espírito do filme. Vou te falar que aqui na Irlanda, os últimos filmes brasileiros que passaram por aqui nunca alcançaram tantas salas de cinema. Em 9 anos que eu estou aqui, acho que é a primeira vez que tem tanta sala de cinema e exibindo por mais de uma semana, que é uma outra novidade. Normalmente, os filmes brasileiros só ficam em cartaz por uma semana aqui. Já está entrando na 3ª semana. É um feito inédito. Não tem tanto brasileiro assim para lotar. É o povo, é as pessoas do público mesmo irlandês. É isso. Sim, mas assim, é inédito. É uma coisa que faz toda a diferença. Então, porque tem, como a gente estava dizendo, tem 1000 universais, né? Tem várias dimensões de universais. Sim. Isso é trabalho do Walter. É isso que eu queria chamar a atenção, do Walter e dos atores. Claro que está sentado na história da gente, está sentado na livro. São histórias humanas, né? Não, mas o filme é o filme, entendeu? O filme eu também acho. O livro ninguém de nós é ator. Então, vamos torcer, sim, vamos estar felizes que ganhe prêmios. Claro. Bom, Vera, obrigada pelo seu tempo. A sensação é de que a gente já te conhece, vendo o filme, vendo a sua militância ali. Vendo eu até te chamei de Veroca, né? Na primeira mensagem, Veroca. Mas, gente, você virou a Veroca para o país inteiro. Me chama de Veroca. O apelido Veroca, eu entrei na USP e continuava Veroca. Nunca deixei de vergonha. Obrigada. Antes de qualquer coisa, eu sou Veroca mesmo. Tá certo. Meu e-mail é veroca@usp, foi o primeiro e-mail do Instituto de Psicologia, porque eu morava em São Francisco. Está na página da USP, inclusive, né? Ainda está na página da USP. É o primeiro e-mail do Instituto de Psicologia, era eu e a administradora, porque ninguém usava e-mail. Como eu estava no Silicon Valley trabalhando,
Eu comecei a usar para trabalhar, para acompanhar meus alunos aqui. Já estava pronto o e-mail. Vera, você queria ser cineasta quando você veio para Londres, naquele momento? Isso é uma coisa importante. Eu nunca peguei uma filmadora. Isso é uma liberdade poética do Walter. Walter, que eu acho que funciona muito bem. Super bem. Justificou a película e tal. É assim, eu nunca filmei. Quer dizer, claro, até peguei, brincando. Eu não tinha celular na época. Mas as cartas são verdadeiras. O texto é verdadeiro, porque ele pegou as cartas, tá? Que eu trocava, mas sair filmando não era. Não. Eu fui cineasta, não. Nunca pretendi ser. Eu sempre fiquei entre ciência política, sociologia e psicologia social, porque eu não gosto só de pensar, eu gosto de fazer.